Boa noite a todos. Uma live do Mentor Conversas com os meus mentores. Hoje eu vou falar com Haroldo Nunes. O Haroldo já está na sala. Está na sala, é tipo Big Brother, né? Vou convidar o Haroldo aqui para... Fala, meu querido! E aí, como você tá? Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Eu fiquei com medo de ir pro paredão agora, já que eu tô na sala. Lembrei da papo. Vê se o som vai ficar melhor assim ou com fone. Vamos ver. Porque eu estou testando por causa do som ambiente. Tá. Não, ficou. Não notei diferença, não, cara. Não? Não. Assim ou vamos ver do outro jeito? Assim tá sem o. Ah, pra mim tá tranquilo. Vou fazer sem. Tá bom. E aí? Tudo Dia bem? cheio hoje, né? Eu vi você movimentando de um lado pro outro. Tá tudo bem por aqui também. Eu ia fazer uma surpresa para você, porque aqui atrás estão as duas torres de prédio que você mais gosta, Ah, que são as verdade, torres verdade, verdade. gêmeas da nossa querida XP, da Microsoft. Só que Sim, sim, sim. a luz bate e não dá para ver. Mas elas estão aqui. Ah, tá. Imagino que não deve ter saído daí. Legal, legal. Felício, grande Felício, querido, sempre acompanha aí. Queria Seja te bem-vindo. participar desse projeto Mentor Talk, que a gente está trazendo alguns mentores meus, né? Alguns mentores conhecidos do mercado, pessoas não tão conhecidas na mídia social, mas duas ou três coisas eu estou dizendo que todos vocês têm de igual. Todos tiveram resultados reais, né? Não são fakes do mercado, que a gente está cansado de ter fake falando na internet, e às vezes você vai ver a história do cara, não é nada daquilo, enfim. Todos têm algum vínculo comigo pessoal, isso eu acho legal, porque em algum momento da minha vida eu encontrei vocês e vocês fizeram a diferença para mim, como amigo, no seu caso, como mentor, e aí temos na Eu live, tenho as princesinhas aqui. essa é uma das coisas, né? O É a empreendedor vida real, né, cara? Isso é top demais. Deixa eu aqui, pera aí. e o empresário, eles não escolhem, ainda mais agora na pandemia, todo mundo ficou fazendo negócio do home office, de casa, e a vida real. É exatamente isso que eu estava falando está acontecendo. Não tem Mas, fake. Rodrigo, você sabe que essa é a parte. Se for pra gente escolher uma partezinha aí pequena da pandemia, que é difícil, tem que ser pequena mesmo, mas a parte boa que eu acho legal é justamente isso, cara. Quer dizer, tem reuniões às vezes que eu tô com o diretor, motherfucker lá da empresa top que eu tava há muito tempo já namorando, querendo começar a trabalhar pra eles, e de repente eu tava com meu filho no colo aqui numa reunião e isso tem soado um pouco mais normal, cara. O pessoal aceita numa boa, fala, pô, é pandemia, ok, entendo, você tá no trabalho. Pelo contrário, isso tem um plus, né? O cara vê que você se vira nos 30 e realmente isso não afeta a qualidade, a prestação, a entrega, no fim das contas, né? Isso acho legal. Não, é isso. Pessoal, vou aproveitar o início da live aqui, manda um aviãozinho aí convidando os seus amigos, porque aqui a gente vai entregar uma hora de conteúdo rico, que vai agregar de verdade. Manda aí para o pessoal para ajudar a gente aí a divulgar. E depois, Grande Walter da Mata, olha aí. legal. Bem-vindo, Walter. Depois, se a pessoa não vê ao vivo agora, depois ela vai ver, porque eu vou deixar salvo. E eu tô com um backup aqui, eu tô com Legal. a tela, tá? Porque a última que eu fiz, infelizmente, caiu no final. É Eu não mesmo. vou gravar, vou ter que fazer outra com a Ari, mas vai ser show de bola. Pô, então foi bom que caiu. Vai ter outra. Eu vou derrubar todas. É, legal, entendi. É o seguinte,
eu queria que você, eu falo sempre que ninguém é melhor para se apresentar do que a própria pessoa, porque é a visão introspectiva ali que nós temos, mas eu queria que você contasse um pouco assim da sua trajetória, da sua história. Eu fiz alguns stories falando um pouquinho sobre você, mas nada melhor do que ouvir da sua boca. Por favor. Maravilha, maravilha. Olha aí, grande Danilo chegando aí, o melhor fisioterapeuta do Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho então. Eu vou falar um pouquinho da situação atual, do que eu faço, o que eu sou, e depois a gente fala um pouquinho do histórico também, só brevemente, para não me delongar muito e a gente bater aquele papo legal que sempre rola quando a gente senta para conversar. Bom, eu sou advogado, sócio do Cruz e Nunes Advogados, né? É um escritório que trabalha basicamente com direito voltado ao varejo, a shopping center e varejo, sobretudo. Depois eu falo um pouquinho até sobre esse foco aí de mercado também. Eu sou presidente da Comissão de Varejo e Shopping Centers da OAB, né, de Santo Amaro. Até em decorrência do próprio mote do escritório também, houve esse convite que eu assumi e achei interessantíssimo, e a gente tem desenvolvido um trabalho bastante interessante lá. Sou vice-presidente da AESU, head jurídico da AESU, Associação Empresarial da Região Sul. Recentemente, inclusive, saiu aí algumas notícias, é uma associação que tem tido um destaque legal, inclusive um ex-presidente da nossa associação agora é um dos candidatos a vice-prefeito, inclusive agora vai concorrer no próximo pleito. Eu sou, até pela simpatia que eu tenho com o mercado de shopping center também, e um pouco da minha carreira acabou indo para esse caminho de startups também, então tem uma startup de inteligência de negócios para shopping center também, algo bem legal, depois dá para a gente falar um pouquinho sobre isso, mas voltado ao atendimento. E sou professor convidado também da Fundação Dom Cabral, responsável pela disciplina de gestão jurídica do varejo, lá também. E, Rodrigo, falando um pouquinho de histórico, eu sempre costumo dizer que bem antes do direito, bem antes da ideia de fazer direito, inclusive, meu mundo foi todo fabril, né? Eu fui para uma empresa que era uma fábrica, que era do meu pai. Olha só. E às vezes o pessoal pergunta, pô, mas e o estágio, como que foi? Isso não comprometeu essa questão do estágio? Eu falei, foi o maior estágio que eu fiz na minha vida. Foi justamente me deparar com business. Deixa eu um pouquinho, depois você fala. Foi me deparar com business, foi me deparar com a fábrica, foi me deparar com vidas, com processo de industrialização, de formação, de varejo, de todo esse negócio. E não à toa, Rodrigo, depois o próprio escritório tomou esse rumo de focar talvez um pouco menos não diria isso, mas talvez ter um olhar centrado no cliente, então focar no negócio dele. Legal. Nós entendemos lá por DNA, isso é unânime dentro do escritório, que eu tenho uma entrega de soluções jurídicas melhor, maior, mais própria, a partir do momento que eu entendo bem o negócio do meu cliente. Você quer ver um exemplo? Quer entender por quê? Você ia falar. Imagine que eu tenho uma sustentação oral, eu estou lá falando para o desembargador e começo a falar sobre a antijuridicidade típica do... E aí ele está acostumado há 30 anos, às vezes, o desembargador vendo aquele assunto, lendo, relendo, então ele dorme quando vai um advogado simplesmente falar sobre aquele assunto. É pisar, é bater na mesma tecla. Só que quando eu inicio falando, por exemplo, sobre uma peça que vai no cabeçote de uma máquina que produz aquilo e que gera tantas peças por dia, e ele fala, peraí, esse mundo é novo para mim, eu não estou entendendo o que esse maluco desse advogado está falando. E aí ele para de rabiscar no risco e rabisque que ele tem na mesa lá e começa a prestar atenção no que você está dizendo. Então, aí quando a gente traz esse desembargador, esse juiz para a realidade daquele fato, você captou, consegue aquele rapport, né? Ele tem uma certa empatia com o teu assunto. E aí ele entende melhor como que aplica o direito. Então nós entendemos que, por definição, você saber a fundo, conhecer a fundo o negócio do cliente, você tem uma entrega do direito muito maior. Fora que eu sei escolher melhor qual que é a receita de bolo no mundo jurídico para poder aplicar no caso prático, né? Então, talvez essa imersão que eu tive, que eu comecei a trabalhar com 15 anos nessa empresa do meu pai, saí de lá com 24,
Então, esses 9 anos Bastante tempo. de uma experiência é bastante tempo. É que eu comecei, eu até não escondo isso, falo até com um relativo orgulho. Comecei lixando madeira mesmo, não sabia fazer absolutamente nada. E isso foi uma experiência excelente, né? E fui galgando vários dos estágios que tinham lá dentro da empresa, das oportunidades que tinham lá Né? dentro da empresa, conhecendo as fases e tudo. E aí isso me deu um gabarito para conversar às vezes com o cliente sobre vários assuntos que não só o direito. Então isso aproxima, gera esse rapport, mas também isso para passar para terceiros. Então para o cliente, para o juiz, para passar isso também para eventualmente até para o outro lado, né? Se a gente defende o cliente, tem um outro lado lá também que precisa conhecer. Então ele entende que você tem conteúdo, também você até conquista. Que é bastante relevante quando a gente fala de negociação também, né? E basicamente é isso, com relação à evolução de carreira, então aí eu fui Você, depois para a área administrativa, né? é, E entendi ali que a receita do bolo para qualquer negócio, olha, grande Stefânio, saudade desse nosso amigo aí. Vânio, saudades. Ele estava comigo semana passada. E a receita do bolo eu acho que é gente, cara. A gente, no fim das contas, lida com isso. O próprio direito, tem uma frase em latim que a gente fala, estuda lá desde o comecinho da faculdade de Direito, que é ob societas ius. Então, assim, onde existe a sociedade há o direito. Então, a gente só tem a regra do direito, a lei, a norma, porque existem algumas pessoas convivendo. Se não existisse, se você estiver sozinho numa ilha, morando lá e não tem mais ninguém no mundo único, não precisa de regra, não precisa de lei, entende? Então, não só no direito, que realmente tudo gira em torno de sociedade, de pessoas, mas o grande mote está justamente aí, em relacionamento. E aí eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o próprio assunto do Mentor Talk, que é onde você nada de braçada, inclusive, viu, Rodrigo? Bem, imagina. Não, eu vendo você falar, eu vou ser sincero, a gente já é amigo intensamente nesses últimos 2 anos, vamos dizer. E uma das coisas que eu aprendi com você foi entender um pouco mais desse mundo jurídico, primeiro porque você tem uma comunicação fácil. Entra nesse lance que você estava falando. Muito advogado, muito cara jurídico adora falar difícil, né? É igual a gente aqui no mundo das vendas, né? No mundo comercial. Quanto mais difícil você fala, menos resultado você tem, porque as pessoas odeiam as pessoas que querem complicar as coisas. Então, a comunicação, uma das coisas que eu aprendi com você, para quem não sabe, a gente fez uma MBA recentemente junto, que foi extraordinária, e ali no dia a dia, né, nas aulas tal, a gente teve a oportunidade de conhecer caras extraordinários, de altíssimo nível, com histórias Foi. e projetos, empresas maravilhosas. E uma das coisas que a maioria deles tinham é que eles eram simples no tratar com as pessoas, né? Verdade. O próprio Jean Guier, que é um cara, imagina, acabou de comprar um grupo educacional por 4 bilhões de reais. Você vai conversar Simples com assim. o homem, é um advogado, né? Olha que interessante. E você trata ali com um cara, parece que ele está falando com um amigo dele na rede da casa, assim. Verdade, Óbvio, verdade. essas histórias grandes não foram do dia para a noite, né? O sucesso do dia para a noite leva em torno de 10 anos, mas esses caras que conseguem comunicar fácil e, e tratar as pessoas simples, né? Assim, de uma forma simples, parece que eles têm mais resultado, né? Eu vejo muito aqui na incorporadora aqui de imóveis que eu estou trabalhando hoje, a gente que está na linha de frente, se você pegar o pessoal que tem mais resultado, é o pessoal que tem um tratar mais simples, né? Isso não significa que você não pode ser super bem formado, estudado, com know-how, Técnico, com conteúdo, tudo e mais. as deve, né? Mas os caras que têm mais sucesso, eu identifico esse fator em comum. E, e aí, O fato de ser simples não significa ser simplório. Quer dizer, você pode ter conteúdo, manjar pra caramba, você é super didático, inclusive, mas, porra, você não precisa dificultar na hora de passar isso daí, pelo amor de Deus. então, Sem eu falei dúvida. a comunicação. E aí, É, eu queria perguntar para você, né?
nesse dessas pessoas que a gente tem de referência, nesse último ano, para nós dois, a gente teve excelentes referências. Nossa, demais. Vieram mentores na nossa vida que a gente nem imaginaria por causa do curso, só tenho a agradecer. Mas aí eu queria te perguntar, não só do jurídico, né, mas na vida também, quem foi uma pessoa ou pessoas ou uma figura que te referenciou, que você falou, pô, esse cara eu vou colar nele, eu vou absorver, eu vou aprender, eu vou ouvir, eu quero conviver. Tem alguém assim? Tem, Cabral. Tem, na verdade, alguns, e eu já explico até um pouquinho sobre isso, que eu não gosto muito da glamorização excessiva de mentor. Tá. Por quê? Porque eu entendo que a gente arranja mentores, às vezes, nos lugares menos prováveis, a depender do que a gente busca, a depender do que a gente precisa. Eu lembro que o Milor Fernandes, ele falava o seguinte, é pena que as maiores cabeças pensantes do país ou estão dirigindo táxi ou cortando cabelo. Então, é incrível que às vezes você se surpreende com pessoas que estão te dando dicas maravilhosas, estão te dando receitas e inspirando e te ajudando. E não necessariamente precisa ser, de repente, aquele cara que tem um glamour maravilhoso. Eu sei, esse cara, geralmente, se tem esse glamour, se tem todo esse sucesso, não vem à toa, né? Como você falou, vem, né, o sucesso imediato do dia para a noite acontece com 10 anos de muito suor, sangue, lágrimas, né? Mas, cara, existem aqueles pequenos mentores no dia a dia também, a gente não pode negligenciar isso, não. Sabe, pessoas que de repente, às vezes você encontrou no metrô, o cara vai lá, viu alguma coisa, te deu um conselho. O próprio Nélio, cara, que falou lindamente aqui também, ele já foi mentor express de muita gente, assim, rapidíssimo, foi lá e deu uma dica e de repente transformou a vida de alguém. Muda a direção da vida da... Sem dúvida. Então, assim, eu tenho pacotes, digamos, de mentores. Legal. Aqueles talvez mais dia a dia, aquele mais parrudo, o cara que vai lá e bate de frente e que a gente está lá sempre encontrando de forma periódica, profissional, o cara remunerado para isso, eu tenho isso. Mas tenho também, graças a Deus, um privilégio, como eu tenho contigo, por exemplo, que, cara, às vezes na volta eu tinha o privilégio de voltar contigo no carro lá do MBA e a gente vai falando, porra, de repente você me dava uma aula despretensiosa, falou sobre o negócio lá e eu falo, puta que eu pariu, como não pensei nisso. E aí você vai lá e de repente põe aquilo em prática, fecha um negócio, às vezes você não tá nem sabendo, não tive o cuidado, o carinho, o agradecimento de te ligar para avisar, mas putz, mudou, fez diferença. Então, eu acredito sim nisso, nos mentores vários que a gente tem, Express, sabe? E não precisa sempre glamorizar. Agora, eu poderia citar alguém, por exemplo, que outro dia até eu fiz uma série de stories aí, mencionei também, até por conta de uma tatuagem que eu fiz, falando sobre enneagrama e tal, e é algo que eu tenho me aprofundado bastante no estudo. Meu mentor que me apresentou isso foi o grande Márcio Kumada, cara fenomenal. Aqui devo bastante assim da minha carreira, um cara que fez história também. E eu conheci por ocasião do triatlon. Ele é triatleta também e aí Alisson ele na área. grande. Tá aí, ó. A gente falando então de mentores. Esse daí encabeça a lista também, com toda certeza. Você entende o que eu falo, Cabral? Quer dizer, eu estou falando aqui, quando a gente fala então de mentor, aí você pensa, peraí, deixa eu ver, pegar um cara que tem a carteirinha de mentor, aquela coisa registrada, protocolar, e não é, cara. Porra, se eu sento com o Alisson pra gente falar de qualquer coisa, ainda que a gente tenha programado só pra tomar cerveja e falar de asneira, esse cara vai me dar uma aula de qualquer forma. Então por isso que não precisa necessariamente haver a glamorização, aí a gente pegar, é ser uma esponja. E aí eu entendo que mentor tem absolutamente tudo a ver com networking. Porque se você abrange, se você amplia a sua rede de contatos, você está falando com pessoas, convidando, conversando, são pessoas que vão contribuir em várias coisas. Veja, eu diria que tem basicamente dois grandes grupos de pessoas com relação aos seus conhecimentos. Tem o generalista, o cara que manja de muita coisa, só que aí ele talvez não aprofunde tanto. Válido também, perfeito, maravilha, isso é um perfil que é
aplicável para várias coisas. E tem o outro cara totalmente oposto, que ele é um especialista. Então ele não abre muito leque, ele pega aquele assunto e ele sabe tudo, absolutamente tudo daquele assunto. Olha só, vamos pegar esse especialista. Se ele sabe tudo sobre isso daqui, muito provavelmente ele não sabe sobre todo o restante. Então ele precisa de mentores nos vários aspectos da vida. A vida é 360 graus, cara. Você precisa... É família, é espiritual, é emocional, é esporte, é trabalho, é absolutamente tudo. Então aí você precisa de uma mentoria nessas vários aspectos. Agora vamos pensar o outro cara que ele é generalista. Maravilha, ele sabe, ele mergulha, ele nada ali em todo o terreno, em vários terrenos, só que ele não tem essa profundidade. Então, de qualquer forma, ele vai precisar de mentores também quando ele precisa de uma especialidade maior. Então, entende a necessidade de que a gente vivendo em sociedade tem que se valer dessas dicas, né? Não, falando, eu não sei se você viu na Netflix, eles eles colocaram uma série nova lá, o Cobra Kai. Uhum. Que é a sequência do Karate Kid. Chegou a ver? Não, não vi. Eu vi, você comentou, alguns amigos comentaram, não cheguei a assistir. Mas eles mais velhos, não é isso? Eu tô assistindo, assim, para nossa geração é o máximo, que é uma nostalgia absurda. Só que tá nesse assunto de mentor, né? O cara que perdeu a luta, o loirinho lá, que era do Cobra Kai, da Turma do Mal, né? Na verdade, os caras não eram a Turma do Mal, eles foram feitos para entender que eles tinham um inimigo lá, que era o Daniel San, que era o menininho lá que ficava, enfim. Aquele cara perdeu a luta porque ele tinha um mentor errado, que era o professor que tinha o espírito de porco lá. E aí, o cara estragou a vida dele naquela luta, porque ele ficou um derrotado na vida. E aí, enfim, a série agora segue que o Daniel San virou um puta cara de sucesso, com uma família linda, com dinheiro, com fama, e o outro cara ficou lá, bêbado, largado na vida e tal. E agora a série mostra que as referências do cara estavam erradas e que por isso ele não teve sucesso. Ele seguiu pessoas que queriam ali o egoísmo, o egocentrismo e tal. Eu consigo ver essa parada na série porque acontece muito. O filme foi há 35 anos atrás. Então, eles estão pegando exatamente nesse time. Os caras que apostaram em seguir pessoas erradas, em ter um mindset errado, né? Foi uma coisa que eu lembrei aqui, depois o pessoal procura aí. E eu queria falar uma experiência minha, né? Dentro das diversas. Há 10 anos atrás, vamos dizer, eu saí desse mundo corporativo. Eu trabalhei em 5 multinacionais para começar a atuar num segmento de empreendedorismo de venda direta na Herbalife, né? E aí, cara, vamos falar assim, das maiores coisas que eu tive de riqueza com aquela experiência foram os mentores que eu conheci, né? E é uma coisa impressionante, porque aquilo é um formato de negócio que, de fato, os mentores lá fazem a diferença na vida das pessoas. Formação. Fora do comum, cara. Fazendo negócio aqui de imóveis ou de investimentos financeiros, e eu uso técnicas que os caras me ensinaram lá há 10 anos atrás, e que alguns deles vão até participar aqui comigo. Ou eu continuo mantendo contato, mas assim, cada treinamento, cada formação, cada evento que eu fui lá, eu até comentei na chamada aqui para a nossa live, participa quando você vê algo de nível bom, assim, de conteúdo, participa, porque você, no mínimo, consegue pegar um insight ali daquela conversa, daquela palestra e tal, e isso muda a direção da sua vida, porque a Jaque, a minha esposa, ela que me apresentou esse mundo, e ela nunca me chamou para fazer um negócio, ela nunca me chamou, assim, para ficar rico, para ganhar dinheiro. Ela falou, vamos lá conhecer, porque ela já tinha 5 anos de negócio, porque ela falou o que eu me transformei naquele ambiente por causa das pessoas que me treinam lá, eu virei uma pessoa muito melhor, profissionalmente e pessoalmente, entende?
Então, assim, Perfeito. eu aprendi que 2011, 10 para 2011, que eu precisava continuar tendo mentores, encontrando pessoas boas. E aí eu queria sua opinião nisso, porque 10 anos atrás não era como é hoje. Hoje tem uma acessibilidade muito maior por causa da internet. E melhorou o som? Sim, eu achei que tá melhor, sim. Tá. É, por causa da internet tem muita porcaria, as pessoas ficam muito perdidas, né? Tem muita gente falando, pessoas diferentes que eu conheço, eles estão com o mesmo mindset hoje, pedindo para o pessoal limpar a quantidade de pessoas que eles seguem no Instagram, porque é muito lixo que você fica perdendo tempo. Isso é uma coisa importante de dica aqui para o pessoal. Para você ter foco, você tem que jogar contra a mídia social, porque a mídia social ela quer poluir cada vez mais o seu dia a dia, né? Então eu tenho esse Instagram que a gente está falando que é o meu pessoal, vamos dizer, que eu tenho uma audiência maior, mas eu tenho um outro que é profissional que eu limitei 100 pessoas que eu sigo, né? Você está lá também, então por causa disso, você é uma boa referência que eu quero investir meu tempo vendo o conteúdo que você produz. Eu queria saber a sua opinião e eu queria que você falasse um pouco desse negócio que você criou aí de startup, que você se associou a um parceiro, e aí você conseguiu identificar uma demanda no setor que você já trabalhava, mas investindo em algo de tecnologia, de disruptividade. Disrupção. Bora falar disso então. Show de bola. Bem-vindo, Lucas Ortiz, também, que está por aí também, falando de startup também. Muito legal. Olha só, só pegando um gancho naquilo que você falava, então, sobre limitar redes sociais, número de de pessoas que você segue, o conteúdo. Cara, nos anos 80, 70, 60, você tinha uma televisão com aquele seletor, que vai de no máximo 13 canais, não eram todos os canais que eram disponíveis, até porque não começava no primeiro, né? Era Muito sempre bem. canal 2 aí em diante, o 3 não tinha, então 4, 5. Você tinha muito pouca opção de conteúdo, de consumir conteúdo, não existia, obviamente, internet, então você estava refém ali do que escolhiam que você ia decidir, aliás, o que você iria ver. Hoje em dia, é inegável as vantagens que a internet proporciona para gente, mas você é super exposto também a conteúdo e isso pode ser logicamente prejudicial. E aí, quer dizer, a gente tem um empoderamento disso. Eu que controlo agora o que eu vou ver, quando eu vou ver, como eu vou ver. Só que se você não tomar esse cuidado, já que você tem esse poder na mão, você pode se dar mal. Então, tem que ser muito sábia essa escolha. Então, sim, faz todo sentido. O mentor, Legal. existe o lado negro da força, né? O mentor que vai te afundar, que vai te falar um Boa. monte de besteira aí que, cara, não vai por aí, não vai nessa vibe, não. Então, de novo, o mentor não é só aquele cara que tem a carteirinha, que é registrado, que foi lá, que você paga, que vem e tem aquele horário. Não. A gente tem sutilmente vários mentores e isso é uma responsabilidade. A gente tem que escolher quem que a gente conversa, quem que a gente toma conselho. E, olha só, até pegando emprestado, como eu te falei, Márcio Kumada é um grande mentor aí que profissionalmente eu contrato, que tem grande responsabilidade por várias vitórias aí na minha vida. Do ponto de vista do esporte também, eu resolvi um dia falar, vou correr a maratona. Eu estava fazendo triatlon, Boa. e aí o Ivan Salles, por exemplo, cara, fenomenal. E aí me ajudou super, eu estava receoso, falei, porra, mas tem muita distância aí para eu chegar nessa maratona. E eu queria participar dessa maratona do Rio, que é daqui a pouco, tal, falta pouco tempo. Ele falou, Haroldo, você quer fazer essa maratona? Eu falei, peraí, qual é a dúvida? Eu acabei de dizer que quero. Ele falou, não, você quer? Eu falei, quero, muito quero. Então você vai fazer, isso é fato. Pronto, acabou. Legal. Agora vamos ver como. Mas você já jurou para mim que quer fazer isso? Então você vai fazer. Se comprometeu. Pronto! Então, o mentor, ele não só é um cara de cima para baixo que vai lá e dá aquele conceito, até porque isso começou a ficar pesado. Tem até uma galera que curte tirar um barato, por exemplo, do coach, né, e fazer aquelas piadinhas e tudo. E virou, então, agora uma chacota, de certa forma, cara. Mas é porque também banalizaram demais, né, cara? Exato, é isso que eu ia dizer.
como houve essa banalização, e aí se você não é o seletor, se você não é sábio o suficiente justamente para poder escolher, separar o joio do trigo, tu tá fudido também, porque você vai na linha de vários tantos. Agora, se você tira um barato daquele cara, é justamente porque você, muito bem, você conseguiu perceber que aquele cara de repente não é para ti, mas tem outros tantos, aí você não pode colocar tudo numa caixa só. Verdade. E sim, eu cumpria a maratona, eu corria a maratona, assim, como o cara falou, e me motivou para outras coisas também. Quer dizer, qual é a transformação que esse cara faz na tua vida? E mais, eu inspirei um outro amigo também, ele falou, eu vou lá junto também, e foi, e fez a maratona comigo. Quer dizer, olha a transformação, a coisa como que toma um rumo bastante amplo. Só que, cara, várias vezes, em várias ocasiões, própria Glória Cacheta aí, que está aí acompanhando também, de certa forma, já foi minha mentora também, express em algumas situações que a gente conversou e vice-versa também. Quando eu fui visitar uma vez num momento até o termo express, né, Glória? Mas fui visitá-la também no negócio dela, que ela tinha montado um negócio que utiliza justamente esse nome, express também. E, cara, é uma troca. E aí a gente fica mentorando cada um ao outro em cada uma das suas atribuições, tá? Uh, essa semana eu estava fazendo um negócio. Eu tenho uma grande amiga, a Bruna Goulart, também, que é digital influencer também. E aí eu tinha dúvidas com relação ao business. Como que eu te falei, a gente geralmente aprofunda bastante no business para poder criar a solução jurídica. E aí tinha uma dúvida com relação àquela questão digital. Falei, Bruna, posso te ligar? Ah, estou em reunião, tá, me ligar. Ah, pronto, liguei. E aí, como funciona? Ah, assim, 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 assado. Demorou, sei lá, 5 minutos. Foi minha mentora. Então, por isso que eu falei Olha só. que mentoria é uma relação intimamente ligada também com networking. Você tem, às vezes, um leque de opções, de oportunidades para ter mentorias quando você tem justamente esse bom relacionamento. Até porque, vira e mexe, é você que, na sua expertise, na sua competência, vai oferecer essa mentoria. É uma troca. Não, vou aproveitar exatamente esse assunto que você está falando. Um amigo nosso, que é um mentor nosso, o Fernando Seabra, né? O Fernando Uhum. também é um dos convidados aqui nas próximas lives. Legal, não pode Hoje, perder. hoje nós somos amigos, né? Seu amigo também. E olha que interessante, né? O Fernando é uma baita referência no mercado, Pô, pelo né? Um amor. cara com uma formação. Imagina, o cara fez MBA com o Peter Drucker. Eu falei um dia para ele, falei, cara, o Peter Drucker era um cara que era o dono dos livros que eu estudei na administração há 20 anos atrás, que eu admirava só no texto. Você está falando que você estudou com esse cara? Ele, não, foi, né, tal. Isso para ele super simples. E aí, uma formação maravilhosa, um histórico de família espetacular, cara, enfim. Só que ele tinha uma necessidade que ele precisava melhorar, que eu e você, a gente tem isso de facilidade, que é a nossa oratória, né? A nossa comunicação, para mim, para você, a gente conhecedor disso, é uma coisa simples, né? Você, pela sua personalidade e sua formação, eu, por outros motivos também, os treinamentos, eu falo que na época da escola, os trabalhos em grupos, eu me dava muito bem, porque eu falava para o pessoal, faz todo o trabalho que eu apresento. Que eu tinha preguiça de fazer os trabalhos e as pessoas tinham medo de falar lá na frente. Cara, eu me Então, dei bem casou. porque... E aí o Fernando a gente se conheceu há uns anos atrás e olha que interessante, né? Ele já era um cara C-level, mas ele tinha uma necessidade particular da comunicação e ele queria desenvolver esse lance de falar com o público, de falar em palestra, de falar em evento. E aí no começo da amizade eu comecei a ajudar ele com técnicas, com dicas, com algum treinamento ali informal, nada tipo. E o cara melhorou demais. E hoje, pô, o cara virou mentor no programa da Bandeirantes, imagina. Quando eu conto justamente essa história para uma outra pessoa que eu já tive a oportunidade de compartilhar, o pessoal fala: peraí, o Fernando Seabra, aquele lá que a gente conhece assim, ele tinha dificuldade. Como pode? Realmente ele superou assim. Então, assim, mas foi uma coisa de baixo para cima, vamos dizer, se você pegar os níveis da gente ali no ranking do mercado, né? Mas a questão é que a gente primeiro estreitou uma amizade, é isso que eu acho importante ressaltar,
E a gente se retroalimentou, porque não tem dessa. Às vezes o cara tá numa situação profissional, financeira, curricular, enfim, acima de você, mas você pode ser o mentor do cara, né? E aconteceu Pronto, isso entre eu e ele. E eu, pronto. eu cito isso com prazer, porque o meu vínculo com o cara foi gerado através de uma ajuda que eu, sem pretensão nenhuma, ajudei ele ali prontamente. E, pô, fortaleceu uma amizade que hoje é um dos caras. E aí eu falei, também agora você vai ser meu mentor, camarada, porque, né? Não, mas é rico demais isso. É Eu falo muito para fenomenal. Jaqueline, eu falo para minha esposa que essas pessoas a gente não pode deixar escorrer pelos dedos na vida, né? Você é uma Claro. delas também. É muito doido. A gente é vizinho de prédio e a gente criou uma amizade intensa. Parece que a gente se conhece há 20 anos, mas foi porque a gente aproveitou ali o bate-papo na academia. Lembra? A gente ficava dando dica um para os outros, sem pretensão. Aí um dia você me chamou para uma reunião, tal, eu falei, meu, vamos fazer MBA comigo? Tá, e pá, pum, o negócio virou uma bola de neve. As Sim, nossas sim. famílias convivem, a gente... Então, assim, as pessoas têm que perder essa mania de querer chegar na pessoa e arrancar um braço, de querer arrancar alguma coisa da pessoa sem dar nada em troca. E ficar sempre esperando que as pessoas deem. As pessoas percebem isso, viu? Quem está ouvindo aqui, principalmente os mais capacitados. Esses caras que são diariamente abordados, né? Eles sabem quem são as pessoas. Então, toma muito cuidado, porque eu já vi gente de alto nível aí, até que a gente conhece, falou, cara, olha essa mensagem que me mandaram, o cara tá pedindo para eu investir 1 milhão no negócio dele que ele criou no quintal. O cara tá maluco? Aí ele mandou uma foto, eu conheci você num evento. Tá doido? Eu quero que você seja meu mentor, porque você vai ficar rico comigo. Aí o cara falou, eu já sou rico, campeão. Você está me oferecendo algo que eu já sou. Não, mas eu vou mudar a tua vida. Não, eu já mudei minha vida. Você que tem que mudar a sua. E agora você acabou de errar. O cara, sabe, é muito doido. Mas, E. Cabral, É, só desculpa te interromper, cara, mas é que, cara, matou a pau isso que você falou. Era exatamente aquilo que eu tava falando, talvez com definições, e você deu um exemplo que, assim, cobriu 100%. Quer dizer, se falar um dia pra alguém, de repente, o cara, você não quer ser mentor do fulano de tal? Você fala, meu, quem sou eu? Jamais, não posso. Né? Igual você comentou que com o Fernando, você teve esse teve essa privilégio e troca. oportunidade e essa troca. Cara, mas é que justamente você tem a possibilidade sim de ser mentor naquela sua capacidade que você nada de braçada e que você tem, que é inato. Até quando eu falo, por exemplo, até de Enneagrama, é uma representação absolutamente disso. Quer dizer, se existem 9 tipos e eu sou, sei lá, o tipo 7, é porque tá me faltando super o tipo 5 na minha vida. E aí esse cara que é o tipo 5, ele vai lá e vai fazer essa troca comigo. E assim roda a engrenagem toda. Então sim, a gente tem o que oferecer a absolutamente todo mundo. E todo mundo tem uma necessidade que pode ser sanada contigo. Então, sim, e aí essa troca. Cara, não estava combinado aqui, mas fala um pouquinho mais desse Enneagrama, que eu estou vendo que você já faz um bom tempo que você está dando muito valor a isso e isso está te ajudando demais. Cara, eu tô dando Explica. muito valor a isso. Bom, de novo, é algo que foi trazido até pelo meu mentor lá, o Márcio Kumada. É Ah, uma ferramenta. São estudos até, digamos, milenares, que legal. do Oriente mesmo, foi ocidentalizado depois por alguns grandes estudiosos do assunto. Mas hoje, fundamentalmente, é utilizado até em recursos humanos, então o pessoal, para contratar, por exemplo, utiliza disso para conhecer mais, então extrair, porque numa entrevista eu perguntar, qual é o seu maior defeito? Eu sou muito sincero, sou muito honesto, trabalho demais, sabe? Então, assim, esse tipo de pergunta em que as pessoas mentem não dá muito certo. Então, você precisa conhecer a personalidade. Então, o pessoal entende um tanto mais a fundo quais são as suas características. E não tem certo ou errado. Eu, por exemplo, falar, vou pegar o Neymar agora para poder catar no gol. Pô, me ferrei, tá errado. Ele não é goleiro. E se eu pegar um puta de um goleiro maravilhoso para colocar como centroavante, também tá equivocado. Então, na verdade, o grande lance é o acerto de eu colocar a pessoa certa com aquele skill para poder fazer aquela atividade, né? Então, o Enneagrama é um estudo justamente disso.
crendo em 9 tipos diferentes aí de personalidades e você se conhece melhor e conhece as pessoas também. Então, como líder, eu acho fundamental. Então, há 3 anos e meio aproximadamente tenho estudado sobre isso e tem trazido um valor fenomenal, tanto para negociação como para gestão de equipe também, para autoconhecimento. Então, por exemplo, eu sei que eu não tenho habilidade quase que nada para fazer aquilo lá. Cara, para que eu vou entortar ferro frio? Então Boa. eu não vou fazer aquilo lá, de jeito nenhum. Eu coloco outras pessoas que, nadam de braçada, que fazem muito melhor. Falo, Lucas, Bruno, Monique, vem cá, ó, isso daqui faz isso assim, começa a delegar. O cara faz com o pé nas costas, 10 vezes mais rápido, me entrega aquilo lá e eu falo, gente, eu estaria ainda começando esse negócio todo confuso. Olha E eu só. também tenho as minhas características que de repente para a pessoa não é interessante, não é possível, não casa, sabe? Ela vai gastar muita energia para fazer algo medíocre. Tem um livro que o pessoal recomenda bastante quando fala assim em Enneagrama, que é Explore seus pontos fortes. É o nome do livro? É o nome do livro. Pô, Mas os pontos fortes, eu vou ler. cara, vale super a pena. Não, Leia. eu falo que o erro da nossa escola, quando a gente criança, era que eles mandavam a gente estudar mais do que a gente era ruim. E era um inferno isso. Só que era aquele formato que ainda que permanece. Mas, por exemplo, eu era excelente em matemática, eu era péssimo em química. Mas tinha que estudar para completar lá o currículo. Enfim, aí eu penso, pô, hoje, né, que a gente, vamos dizer que a gente consegue montar os mentores, o corpo docente que a gente quer, né? Eu dou uma dica sempre pro pessoal. Esse negócio de segmentar quem você segue e escolhe as pessoas por empatia, por personalidade, por conteúdo, por disciplina, mas que você consiga melhorar seus pontos fortes. Aqui na empresa, eu estou com, além da parte comercial aqui de negociação dos imóveis, eu estou com uma outra função também, que é o que muita gente chama aí de growth hacking. Hacking, que é você ter o hack na cabeça para o crescimento, né? Growth hacking. Enfim, a gente está fazendo uma reestruturação aqui, porque a empresa está mudando de patamar, e o corpo de vendas aqui, eles precisam ser treinados nas áreas que eles são bons. Então, por exemplo, eu estou no time comercial, mas tem 10 caras que são muito melhores do que eu no aspecto fechamento de venda. Então, o que eu fiz? Um acordo aqui com os caras. Pessoal, eu tenho outras disciplinas que eu posso potencializar vocês e quero que vocês me potencializem nisso. Porque, Perfeito. assim, um dos grandes erros, que eu acho que você vai concordar comigo, é pegar um puta vendedor e botar o cara de gerente. Aí fala, pô, na hora que eu mudei o cara para gerente, caiu o resultado. Você fala, meu Deus, mas qual a dúvida? Você deslocou o cara que era bom na ponta para ser um gestor. É isso aí. E o cara As começa características de um bom gerente são exatamente as mesmas de um bom vendedor? Não. E aí o Enneagrama vai me dizer, inclusive, quais são as características desse cara. Plá. É analítico, é isso, daqui não sei o que não. Perfeito. Olha aqui, ó, combina com aquilo que eu quero de skill para um gerente. Ótimo, esse cara pode. Esse daqui não. Esse daqui ele de repente até um pouco irresponsável, mas ele é muito dinâmico, ele é muito de improviso. Porra, para venda isso daqui é interessante. Mas não para gerência, entende? Então conhecer isso é importante. E olha só, Cabral, você estava falando que na escola, então de repente falar, vamos forçar naquilo que você está ruim. Então pense o seguinte, imagine que eu não sei cantar de jeito nenhum, eu sou horrível, Mas você sabe. Graças a Deus é algo que eu gosto de fazer. Para quem não sabe, nas horas vagas, imitador do Cid Moreira e do Silvio Santos e sósia do Wolverine. Porque eu vou marcar essa live aqui com as hashtags Wolverine, Hugh Jackman, X-Men, vai bombar o tráfego. Vamos lá. E aí... Então, de repente, eu não nasci de jeito nenhum com o dom de cantar. Eu eu não sei, sou horrível, só que eu adoro, é o meu sonho. E aí, o que eu faço? Eu entro numa aula aqui, outra aula ali, e saio, e faço, e treino, e gasto várias horas. Para quê? Para depois de 10 anos ser medíocre. Entende? 10 anos.
10 anos É muito jogados, tempo. talvez fora. Se de repente eu foco, eu exploro os meus pontos fortes, falo, o que que eu sei fazer bem? Isso daqui. Cara, com metade do esforço, mas imagina que ao invés de metade, você se esforça realmente, ainda assim, com aquele mesmo esforço que você estava utilizando para poder aprender a cantar e ser, sei lá, no máximo um cantor de churrascaria. Ao invés disso, você explorar realmente o seu ponto forte, aquilo que é inato, aquilo que você É descobriu, isso. aquilo que é o seu veio, cara, ali você mira as estrelas, entende? E aí você realmente estoura. Então o grande lance é esse, você quer ser extraordinário, pega aquilo no que você é bom e foca a tua força naquilo, entende? Boa. Então, o grande. E aí, outro mentor fodástico também que a gente teve a oportunidade, virou também um grande amigo, a gente se encontra de vez ou outra para conversar, que é o Roman Romancini, 18º brasileiro a escalar, chegar ao topo do Everest. Só isso. Não, só isso. Além de ser vice-presidente de vendas da É, Salesforce, de tabela. Grand Slam aí também dos sete cumes também invernais, né? Então, no É, inverno ele escala. Então, cara fenomenal, puta inspiração, puta história. Um filme agora que tá na Amazon Prime. Além dos sonhos, né? verdade. O Vale a filme pena dele. assistir. É Meu, espetacular. assistam, por favor. Joga o resto fora que a gente falou aqui, mas assistam esse filme, Vai, pelo vai, amor de vai Deus. lá. É inspirador. E o Roman, ele sempre fala, Haroldo, e Haroldo não, mas para todo mundo que fala, ele fala o seguinte, ó, o coletivo é sempre melhor que o individual. E não à toa, cara. Se eu for deixar de fazer aquilo que eu faço bem para fazer a outra coisa que eu não sei fazer, é a hora que eu tô começando a ser medíocre, e aí eu deixo de fazer aquilo que eu nado de braçada, tô fazendo aquela outra que é nhenhenhé. E aí se eu consigo arranjar a equipe também para que todo mundo faça e dê o seu máximo, aí você tem uma equipe que realmente trabalha azeitadinho, uma puta engrenagem funcionando perfeita, cara. Esse é o grande lance. Cara, falando em equipe, né, em time, a gente tem mais 15 minutos aqui para o final, um pouquinho menos. Eu queria que você falasse desse negócio que recentemente você investiu, participou, está como sócio, porque eu achei um negócio assim super bacana. Eu queria que o pessoal Legal. conhecesse. E é um negócio assim que é muito doido, que acho que eu já falei para você. Você é pai, é marido, é empresário, é sócio, é corredor, anda de bicicleta, tenta jogar tênis comigo e, e também está empreendendo numa outra frente aí. Eu queria que você falasse um pouco. Cara, vamos falar assim. Na verdade, até isso o Enneagrama explica, você acredita? Eu sou tipo 7 de Enneagrama e o Que é o tipo quê? 7 tem o, digamos, é o sonhador, o otimista, que o pessoal chama, o nome. Mas assim, o grande pecado, digamos assim, porque no Enneagrama a gente tem, digamos, alguns pecados para representar qual que é o vício de cada um, né? E o vício do tipo 7 do Enneagrama é a gula. Mas não é a gula de comer pra caramba, não é gula de comida, é uma gula de. Ele busca absolutamente o prazer em tudo e várias sensações. Ele parece que tem uma sensação de finitude próxima da vida, então é que ele quer experimentar várias sensações. E não à toa, então, esse tipo de, assim, de característica generalista ou de várias coisas, como você comentou. Então, é empresário, é isso, é aquilo, e realmente é até um problema, digamos assim, que o tipo 7 tem que lidar, entende? Tem que controlar isso, tem que manter o foco. Mas sim, cara, de outro lado, de outra mão, de outra banda, vem também oportunidades. A gente acaba não dizendo não e aceitando algumas oportunidades que de repente pessoas falam, porra, não, chega, não, deixa eu focar nisso daqui, e perdem, às vezes, oportunidades excelentes. A própria startup, a Two Sides, que é uma empresa que surgiu até pelo ramo de shopping center também, e por vários contatos que a gente teve, até no próprio Reclame Aqui, que tivemos uma aproximação bem legal. A própria Gisele, uma grande amiga e cliente nossa Gisele vai também. estar com a gente dia 15 Pô, do tá 10. fenomenal, cara. Vocês têm muito que assistir. A Gisele vai dar show aqui. Então, é interessantíssimo. Co-fundadora do Reclame Aqui. Exato. E estamos escrevendo. Será que eu posso falar? Agora Dá um fala, meu. A spoiler. live é minha, pô. É que eu acho que não. Bom, esse tem uma. Tem contrato? A das maiores tem. Mas Tem uma das maiores NDA? editoras no direito e que. Não, Primeira então, não tem mão! NDA, não tem NDA. E que a gente foi. Nós estamos escrevendo em coautoria e vai lançar uma coisa bem legal para essa Pô, editora. que da Eu e hora! Gisele, cara, vamos falar sobre comunicação aí com o consumidor. Show Ah, de bola, show de demais. bola. Muito bom.
Show. E aí, até por isso, então, e shopping center também, e identificamos essa necessidade também da inteligência de negócio no atendimento do saque de shopping center, até como uma forma de resolver o problema antes que nascesse. Chegou aí o Ale Melo, um amigo de mais de 20 anos aí de amizade, um advogado brilhante na área de Bem-vindo, direito do Ale. consumidor, e um cara que realmente manda muito bem em direito do consumidor, e um escritório gigantesco, muito legal, que atendeu muitos dos grandes players também, e de certa forma me inspirou também, tá vendo? É um mentor ocasional que me inspirou até a ideia da própria Two Sides também, que é uma forma de trabalhar no digital antes de o problema nascer necessariamente. Então você tem um controle antes de ter no fórum lá, porque quanto custa às vezes, Cabral, ganhar um processo. Você ganha o processo, prova que o seu consumidor está errado, vai lá, esfrega o Código de Defesa do Consumidor na cara dele. E o que adianta? O cara vai nas redes sociais falando que sua empresa é uma merda. Entende? E a reputação, como que fica? Acaba não valendo a pena. Exato. Não valendo a pena. Então, a inteligência de negócio do atendimento do consumidor vai nesse sentido. Até chega um momento que o direito é ineficaz, entende? Você tem que ter um relacionamento. Isso, então, a startup que fundamos... Como é que é o Instagram da TwoSides? A Two Sides é 2S, né? Ou Two Sides, tanto um quanto o outro você encontra. Two, de dois, Sides. E nós temos um produto dentro da Two Sides, que é o carro-chefe, que é o Ser 4.0. E, Fala bom, aí. isso... Ele faz a gestão inteligência de negócios BI e você tem, por exemplo, um gerente, um superintendente de shopping center, ele tem na palma da mão ali todas as informações, inclusive de por que Ser 4.0, porque Ser é sugestão, elogio e reclamação. É um acrônimo disso. Então a gente incentiva para que o cliente ele fale, ele reclame, ele dê voz, ele fale sobre o shopping, como está o atendimento dele. Fundamental. O shopping às vezes fica constrangido no quiosque lá, aquela lavação de roupa suja, mas tudo informatizado, ele fica tranquilo de que não tem esse problema, entende? Legal. E a pessoa às vezes depois que fechou o shopping, então 24/7, ele vai lá, conversa e agora a gente criou um bot de WhatsApp. Então a pessoa faz pelo WhatsApp uma reclamação e o shopping center cataloga isso. O superintendente vê, por exemplo, o ano passado qual foi o recorde de reclamações em setembro de 2019? Foi ar-condicionado muito gelado. Ele falou, aumenta um pouquinho aí a temperatura do ar. Não, mas está certo, chefe, pelo ABNT que está falando, cara, não tá, meu consumidor manda mais do que a ABNT. Que legal. Entende? E mais do que isso, e agora surgiu também essa super oportunidade muito legal com Sidney Santos, um artista bastante requisitado aí. Isso, legal. No mundo. Dubai está nadando de braçada, foi convidado também para reconstituir uma cidade na Itália também. Puta, cara assim, fenomenal, que eu admiro demais. E agora, nos tempos da pandemia, até por causa desses projetos artísticos, deram uma grande paralisada aí na pandemia, né? Ele criou a Vale Entregas. Cara, o projeto é apaixonante, coisa linda. E eu tive o privilégio, o prazer, a honra de compor o time também para fazer a gestão jurídica desse projeto e, cara, a humanização do segmento, porque fazem entrega, sim, contratam e agrega na plataforma entregadores, moto-entregadores, inclusive. E, cara, a humanização, o lance de humanização que existe ali é algo sem precedentes, tá? Os caras têm contado histórias, a Vale Entregas tem vivido de testemunhos aí de vários entregadores que teve a vida muito rapidamente transformada, cara. E a gente tá falando de 3 meses de startup aí, cara. Começou e já tá com faturamento se pagando várias vezes. Então, super eu lembro, legal. você me falou e pum, já aconteceu. Você viu, eu tive reunião com o João Kepler também, falando, inclusive, já fazendo o pitch deck com ele para justamente ver de captação de recursos. Cara, a coisa tá muito, muito, muito rápido, astronômico, assim, bem legal também. Fora os contatos também que tem vindo através do próprio da Vale Entregas também, o pessoal do reality show que trouxe também, vai fazer entrega dentro de um reality show, com o Pete Bitoca também, saudoso Olha aí só. também. Que vai, e aí fizeram um personagem dele com o Pete Motoca, que tá fazendo entrega também. Então, cara, a gente consegue se divertir bastante trabalhando também. É fundamental, cara. Né? Esse é um dos ativos que carece para muito profissional, né? A diversão ali, a alegria, né? É propósito, cara, aqui né? a gente está entrando na reta final. Eu acho que eu entrei 2 minutos antes para ver se estava tudo ok. Então daqui a pouco vai derrubar a live da gente.
eu queria, você é um cara que, por tratar com esse lance de shopping, todo esse mercado, você foi um dos caras que mais conseguiu analisar tecnicamente e com visão de oportunidades esse lance do mercado de varejo no geral. E você tem grandes amigos, referências boas nesse. Pô. Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, que depois eu vou quebrar essa live aqui em teasers, né? E vou usar esse conteúdo rico que a gente está produzindo aqui. O que você acha que vai ser do varejo em geral? E se puder dar uma dica, o que o cara lá da ponta, igual você está atuando aí com o pessoal da entrega, o que o cara pode melhorar no dia a dia dele para melhorar o negócio? Golaço, golaço. Cara, como você falou, eu colecionei grandes amigos nesse mundo de varejo e realmente não vou nem citar nomes aqui porque demoraria e a gente tem que ser pontual agora. Mas um dos grandes amigos, que é um dos maiores palestrantes do varejo, aliás, foi premiado nisso, ele costuma dizer que há 4.000 anos o varejo quase que não mudou. É feito quase que da mesma forma. Eu barriga no balcão, ou como que era, se fosse atrás de uma pedra que seja, você espera o cliente chegar e você vai lá e tenta convencer o cara a comprar o teu produto. Só que, justamente nessa geração, na nossa geração, o varejo mudou. E mudou demais. E agora com pandemia, eu não estava falando de pandemia não, mas agora com pandemia foi um grande catalisador. Esse processo que já vinha acontecendo, que estava mudando e frenético, agora jogou um catalisador e ainda mais rápido, muito frenético. E o pessoal tá falando, meu Deus, e agora? Cara, não é desculpa, pandemia não é desculpa, porque o varejo ele já mudava, ele se reinventava muito. É daí que até mesmo a minha carreira como advogado teve um caminho muito próprio, eu fui empurrado para o mundo de startup, não só como sócio de startup, como alguém que está participando, investindo em startup, mas também para conhecimento. Nós fomos fazer aquele MBA em marketing e negócios digitais justamente por causa disso. O varejo, como a gente já conhecia, já não fazia mais sentido. Então, para eu conhecer o business do meu cliente, eu tenho que conhecer do mundo digital, o marketing digital. E então, cara, você tem que conhecer. Quem não estuda, não vende. Essa é a dica. Então, você quer vender, você quer sobreviver no varejo, você quer sair do comum, quer ser extraordinário? Tira a bunda da cadeira e vai estudar, vai aprender. Matou a pau. Copie, é benchmark. Estuda como é o mercado lá fora, estuda como é o seu concorrente, estuda como é aquele cara que não tem nada a ver com o seu negócio, mas de repente você tem uma puta de uma dica salvadora daquele cara que você coloca no teu negócio, o pessoal vai falar, não acredito. Porque varejo é isso, é você trazer muito mais do que produto. Lê do engano quem acha que o consumidor compra produto. Ele está pouco cagando pro produto. Ele quer, na verdade, experiência. Ele quer facilidade. Ele quer glamour. Ele quer ser reconhecido como alguém melhor comprando aquele produto. E eu quero uma coisa. É só uma desculpa. E eu quero uma coisa para encerrar a live. Primeiro, antes que caia, dizer que você é um dos grandes amigos que a vida me deu. Você é um cara extraordinário. Pô, recíproca é verdadeira. Você é um cara fantástico. Seria meu irmão mais velho, porque você está mais acabado do que eu, óbvio. Mas te agradecer demais pela live, foi sensacional. Pô, e convite maravilhoso. Quero que você termine dizendo que essa live foi fantástica com aquela voz. Vamos lá, será que eu consigo? À noite geralmente não funciona bem, mas vamos tentar. Caia. Cabral, obrigado pelo convite, querido. Essa live foi fantástica. Cara, matou a pau. Ei, meu Deus do céu. Como sempre, nossos papos são muito divertidos. São muito bons. Te adoro, muito tá? Bom. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Super beijo, obrigado salvar pelo convite, aqui, disponibilizar. Rebenta. E outra coisa que eu não falei e não deixei claro, mas esse cara em networking, cara, aprendam com ele, sigam, veem, copiem, porque em termos de mentoria, como eu te falei, esse cara dá show, ele nada de braçada, ele vai ensinar networking assim pra vocês, porque corre de uma forma fluida, natural. Isso tá no DNA desse cara. Isso eu aprendi a desenvolver bem. Obrigado. Cara, você parece que não desenvolveu, nasceu com isso, mas show de bola, aprendam com ele. Obrigado, querido. Falamos. Valeu tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até mais.